Oi, pessoal, aqui é a Ellen e hoje eu quero trazer mais uma resenha de um livro que eu terminei de ler recentemente. Terminei ontem, na verdade, que é Um Encantamento Delicado da Alison Saft. Esse livro aqui, eu não sabia da sinopse dele, ou pelo menos se eu soube algum dia, eu esqueci. Porque eu sou meio que assim, quando eu me interesso por um livro que alguém falou bem. Aí eu salvo no Quero Ler, assim, do Scooby, ou coloco na minha wishlist, e aí fica lá. Até que o livro fique barato, entre promoção, aí eu compro. Só que até chegar esse momento, eu já esqueci sobre o que o livro é. E aí, geralmente, eu vou ler sem saber nada, ou saber muito pouco sobre. E foi o caso desse aqui também. Eu acho que esse livro, eu sabia só que tinha magia e tinha romance. Só. E a Alison Saft, ela é uma autora que eu já ouvi falar muito bem dela pelos outros livros dela. E tem um outro que é o que eu queria ler, que tá aqui em casa, inclusive, esse eu me lembro mais da sinopse do que esse aqui. Só que eu acho essa capa desse livro belíssima, sempre me interessou e me chamou a atenção por causa dessa capa. Mas já que agora eu li e descobri sobre o que é, vou resumir um pouco sobre o que é o livro. E aí depois vou dar a minha opinião, assim, sobre o que eu achei e vou comentar coisas que acontecem na história mais pra frente com spoiler, mas é só mais pra frente. Então esse vídeo é mais assim pra quem já leu esse livro ou ou tipo, não leu, mas quer saber sobre o que é e não tem interesse em ler. Então vai servir para isso, porque eu preciso desabafar um pouco sobre algumas coisas e entrar em detalhes de algumas coisas da história que eu queria discutir sobre. Mas enfim, eu descobri agora sobre o que é, né? E é assim, é o seguinte, é uma fantasia, eu diria que é uma romantasia, sabe? Eu diria que se encaixa nisso porque o plot principal do livro é o romance e tem a parte de fantasia, que é a parte da magia, e também tem um plot político aqui acontecendo. Então, ele é inspirado na regência britânica, o background, assim. Então, tem dois reinos, tem mais de um reino, na verdade, mas a protagonista, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas eu vou chamar ela de Nian. A Nian, ela é de um reino se chama Matchland, se eu não me engano. Que é um reino que foi devastado pela guerra contra esse outro reino, que é o Avalanche, assim, que foi colonizado, né, o reino dela. E eles vivem em extrema pobreza e pelas consequências da guerra e tudo mais. E, enfim, ela é desse reino e ela vive só com a mãe e a avó. E elas têm um ateliê de costura, eu acho que é da avó, na realidade. Não sei se a mãe dela trabalhava com isso também, mas a avó passou os ensinamentos para a Nian, para meio que herdar a loja de costura e trabalhar com isso. E elas também herdaram, né? Elas têm uma magia na família delas, que é essa magia que ela consegue, enquanto ela está costurando, ela consegue tecer sentimentos na roupa que ela está costurando. Então, assim, ela, por exemplo, ela pega um vestido que ela quer que a pessoa que usa esse vestido se sinta, sei lá, alegre. Então, quando ela vai costurar, ela fica pensando em todos os momentos que ela se sentiu alegre. E aí, quando essa pessoa veste essa roupa, as pessoas que olham para a roupa, elas se sentem felizes. A pessoa que veste também sente os sentimentos de alegria. E, enfim, é isso que afeta as outras pessoas por meio da roupa dela. E ela chamou muita atenção por causa dessa habilidade e também por causa da beleza das roupas que ela costurou. E aí ela é convidada, contratada pelo príncipe regente do reino de Avaland para poder fazer as roupas do casamento do príncipe Kit, o príncipe Christopher, né? Que, assim, tem dois príncipes que vivem em Avaland, que um é o Jack, que é o príncipe regente, porque o rei, que é o pai deles, ele se afastou da política porque ele tá doente ou tá aposentado, sei lá, não tá em capacidade de governar o reino. E aí quem assumiu o governo foi o príncipe mais velho, que é o Jack. E aí ele não é o rei ainda, ele é o príncipe regente.
E o irmão mais novo é o Kit, que tá prometido em casamento com a princesa de um outro reino, um terceiro reino, que é um reino vizinho. E ela é contratada, a Nian, para fazer as roupas do casamento. Assim, ela vai fazer roupas para o Kit e o vestido de noiva para a menina lá, que é a Rosa, o nome dela. E então ela vai para esse reino e ela vai assim, com muita expectativa, porque como a família dela vive na pobreza e outras pessoas assim, e ela é a única que está conseguindo o sustento para a família, né? Porque a avó tá velha, coitada, a avó tá bem idosa e a mãe tá começando a ter problemas de saúde, assim. A mãe também, ela ralou muito a vida toda para ter sustento na casa delas. Então a Nia, ela sente essa obrigação de servir a família, assim, de prover para a família. Então ela agarra essa oportunidade assim que surge para poder assim conseguir dar o sustento para a família. Só que a avó, ela é meio contra isso, porque ela vai para o reino de Avalanche, que é o reino que colonizou eles, que é o reino que devastou, que trouxe a guerra, que extraiu todos os recursos deles e trouxe pobreza para eles, né? Então a avó, assim, e a maioria das pessoas não gostam desse outro reino. E quando a Nian vai para Avalanche, ela percebe que o contrário também é verdade. As pessoas ali de Avalanche, elas desprezam muito as pessoas que vêm de Matchland, né? E inclusive a Nian, ela tem um sotaque forte assim, e as pessoas logo de cara já percebem que ela não é dali por causa do sotaque e desprezam ela por causa disso. E depois eu descobri, lendo sobre, eu li algumas resenhas gringas desse livro, que esse conflito entre esses dois reinos, assim, foi baseado num conflito real que existiu entre a Irlanda e o Reino Unido. Que eu, assim, pessoalmente eu não conheço muito como foi essa guerra e tal, só que eu sei que foi muito complicado lá para eles, e foi baseado nisso. Só que você não precisa ter esse background para entender o que está acontecendo aqui, porque ele é bem raso, o conflito, assim, é bem fácil de entender, enfim. E tem uma outra questão, assim, também, que os príncipes ali, a família real de Avalanche, eles têm uma magia também. Como eles são da realeza, a magia deles é mais forte que a da Nian. A magia da Nian é considerada uma magia fraca, uma magia que foi perdendo a força ao longo das gerações, porque se passa de pai para filho, né? Mas a magia dos príncipes da realeza é uma magia de controlar a natureza, assim. Eles conseguem fazer nascer plantas, espinhos. E é isso, assim. Eles têm essa magia. E o casamento foi feito, foi acordado entre o Kit e a Rosa, porque a família da Rosa, que é outra família real, também tem poderes muito fortes. Só que o poder deles é de criar chuva e tempestade, raio e coisas assim. Então, eles fazem os casamentos praticamente visando manter a magia no sangue e também por acordos políticos. E é por isso que eles vão se casar. E a Nia, quando ela chega, assim, logo no começo, quando ela chega na casa onde os príncipes moram, um castelo, eu não sei se é um castelo, uma mansão, eu já me esqueci dos detalhes, assim. Ela logo já vai encontrar o príncipe regente, o Jack e o Kit, porque e ela acha isso estranho, porque assim, ela acabou de chegar de viagem, ela tá toda suja, toda, sabe, ela ficou num barco por 4 dias direto, sem tomar banho, então imagine a situação da pobre. Aí ela chega lá e o príncipe já quer ver ela, quer conhecer ela, e ela acha isso muito estranho, porque isso não é normal, assim, da realeza querer saber tudo o que está acontecendo na sua casa, assim, entre os funcionários, né? Mas é assim que começa o livro, ela já vai encontrar eles e ela mostra a habilidade para eles, né, o que ela consegue fazer, porque o Kit, assim que eles se encontram, ele é muito grosseiro com a Nian, ele é muito, assim, rude, só falta xingar a menina, e a menina não fez nada. E o Jack tá tentando assim, ai, você tem que, tipo, seja educado, seja gentil. Você tem que parar de ser assim raivoso e não sei o quê. Só que o Kit não tá nem aí. Então já fica assim, logo de cara você percebe que tem uma hostilidade muito grande vinda do Kit
que é provável que ele não queira casar, né? Ele tá prometido em casamento e ele não quer casar. Só que a Nian tem que lidar com isso, assim, ela tá ali contratada para fazer a roupa de casamento dele e o Kit fica se recusando a, enfim, ele se faz de difícil assim, e é muito desagradável. Assim, logo no começo a Nian fica muito ofendida. Ela não entende por que que ele é agressivo assim. E o que me lembrou, porque assim, logo de cara você sabe, então vai ter um romance entre o Kit e a Nian, né? Porque aqui diz que é um romance. Eu não sei se a sinopse diz que vai ter um romance entre os dois. É, acho que diz sim, que realmente que surge uma coisa entre eles, só que é totalmente proibida, porque ele tá prometido em casamento, ele é um príncipe, ela é uma plebeia, que ela vem de uma região que é desprezada por todo mundo. Então, assim, é um amor impossível. O plot do livro é esse. Eles acabam se apaixonando. E só que é um amor impossível. Não tem como isso acontecer por causa das circunstâncias da história. Só que ali no começo, esse primeiro encontro deles, eu achei assim, então a dinâmica deles vai ser isso. Ele vai ser bem mal-humorado, bem agressivo, assim, bem chato, assim, com ela, e ela vai ser toda fofa e delicada, e aí vai conquistando ele aos poucos, com a gentileza dela. E eu acho que é isso que a autora quis fazer. Só que não funcionou, porque o Kit, ele não, nunca deixa de ser essa pessoa grossa. Sabe, ele continua sendo chato o livro todo, assim, ele não, a essência dele não some, ele é muito espinhoso mesmo. E esse lado mais gentil dele é muito raro, assim, mal dá pra ver. E a Nian começa a gostar dele, né, na história muito rápido, assim, ele nem demonstrou esse lado gentil direito. E aí ela já tá toda, eu não posso gostar do Kit, mas ele nem fez nada pra você gostar dele, sabe? E outra coisa que no Kit que eu pensei, assim, o que me lembrou muito, porque dizem que tem um estereótipo que é o Grumpy e o Sunshine. Aí no caso o Kit seria o Grumpy e a Nian seria a Sunshine. Só que eu acho que aqui não cabe muito bem aqui. Eu acho que é mais a dinâmica é mais ele é um tsundere e é isso, assim, que é aquele estereótipo do personagem que é grosso pra caramba, mas depois mostra um lado gentil pro interesse romântico. Só que aqui ele não mostra muito esse lado gentil, ele só é grosso o tempo todo. E é difícil gostar dele. Ele não encanta como personagem. E a Nian também, ela também não agrada muito, porque até no começo eu até simpatizei com ela, porque a missão dela é uma missão muito nobre, assim, de dela ter que suprir para a família dela. A questão da magia dela também, ela pode usar a magia, só que a magia deixa ela mal, tipo, ela tem consequências quando ela usa muito da magia, ela fica muito cansada. O cabelo dela tá começando a formar umas mechas brancas, que é um sinal que isso é uma doença que ela tem na família, que já aconteceu contra os membros da família dela, que eventualmente as pessoas vão morrer dessa doença que é simplesmente pelo uso da magia. E então ela tem um prazo de validade, assim, ela tem isso em mente que ela tá ali com o objetivo de ganhar dinheiro, de se estabelecer como costureira. É, enfim, ela não pode também. Ela sabe que ela vai ter muito trabalho ali, que ela tem muitas coisas para fazer. E tem essa questão da doença, ela sabe que o tempo dela é pouco, mas ao mesmo tempo daí ela começa a se encantar pelo Kit e desviar um pouco desse objetivo de sustentar a família. E chega um ponto, assim, que a história é muito sobre isso, assim, a moral, né, no caso. O quanto você deve se sacrificar pelos outros e, assim, e ignorar totalmente a sua própria felicidade, a sua saúde, o seu bem-estar, né? Só para agradar os outros ou, enfim, fazer isso pelos outros e não por você. Essa é a moral. Só que ao mesmo tempo ela tá ali contratada, porque os personagens vivem falando isso pra ela, o Kit, outros personagens vivem falando isso pra ela assim,
Você não pode se forçar, você tá aí se matando de trabalhar. Você tem que tomar decisões mais gentis com você mesma, e você nunca pensa em você, só nos outros, assim, e blá blá blá. Mas assim, eles contrataram ela pra fazer as roupas, sabe? E ela tem um prazo curtíssimo ainda pra preparar tudo. Então, e eles sabem que ela eventualmente conta que quando ela usa magia, isso tem um custo pra ela. Então, assim, não faz sentido algumas coisas no livro nesse sentido, assim. E, enfim, tem esse romance entre eles que começa a avançar, assim, e ela começa a sentir muita atração por ele do nada. Gente, é do nada, sério, e é muito rápido, porque desse momento que ela conhece ele até ela dizer que ama ele, eu acho que foi no máximo umas 2 semanas, porque o livro ele se passa em uma temporada. Não diz, não explica o que que é uma temporada, porque o que eu imagino que seja assim, quando eu li isso, o que que eu imaginei? Que nesses livros de época, né, a temporada é a temporada de casamentos, é assim, é uma época que você vai para festas, para bailes. Eu acho que se passa numa estação mais quente, tipo primavera, verão, sei lá. E que daí a nobreza e a sociedade vão se reunir para poder casar as pessoas, né? Poder frequentar e conhecer as pessoas e se casar. Eu imagino que a temporada seja isso, só que aqui não explica o que que é. Aí e vai ter esse casamento, pelo menos da nobreza, que aqui ficou claro que, tipo, a temporada durou, não sei, no máximo um mês por aí, algumas semanas, não foi muito tempo. Mas, enfim, eu achei o romance tão muito rápido, assim, entre eles. Outra coisa, assim, que o Kit, no começo ele é descrito como uma pessoa magra, bem magra, que fala assim, que a Nian pensou assim, nossa, eu poderia quebrar ele no meio. Aí eu, caraca, ele é tão magro assim. E é engraçado, porque, por exemplo, se você olha pra capa do livro, essa edição aqui, os personagens parecem muito mais velhos do que eles são. Porque aqui diz que eles têm 18 anos, e eu achei eles muito novos. Tipo, tudo bem que, é o período da regência, que você é considerado adulto, tipo, muito jovem, com 16 anos. Só que pra mim, 18, na minha cabeça, 18 eles são adolescentes, sabe? E o Kit, logo de cara, ele já é descrito assim, fumando um maço de cigarro por dia, assim. Quer dizer, não cigarro, cigarro, mas o cachimbo. Nossa, ele fuma. Eu achei tão estranho que a autora escreveu isso sobre ele. Nossa, ele é fumante. E aí a Nian descreve ele como tem cheiro de tabaco. Ai, que péssimo. Daí eu não achei isso atraente, sabe? Só que aí depois tem uma explicação pro porquê dele estar fumando. É porque o Kit, ele é alcoólatra. E daí eu fiquei, nossa, você piorou a situação dele. Diz que aí aqui ele tratou o alcoolismo como uma doença mesmo, né? Que é, no caso, né? Mas eu achei ele muito novo pra ser alcoólatra também, 18 anos e já tá assim. Quer dizer, ele já tinha isso antes e ele ficou muito tempo fora, porque o irmão dele mandou ele pra longe pra ele se tratar. E eu já fiquei assim, caraca, ele é alcoólatra. E aí ele deixou de beber, e aí por isso que ele fuma. Porque o fumo alivia a vontade de beber. E aí eu fiquei, tá bom. É uma coisa interessante, mas eu achei assim, muito. Eu não sei, eu achei que os personagens poderiam ser mais velhos, sabe? Eu acho que isso ia ajudar a trazer seriedade pro tema para esses temas, porque eu achei muito pesado para a idade deles eles já terem essas questões. A questão da doença da Neon eu achei muito interessante, mas ao longo do livro isso é meio que deixado de lado também, assim, não tem grandes consequências. Então, sei lá, eu não curti da forma que foi feita aqui. Aí, a questão da história, que tudo bem, tem o casamento que vai acontecer, só que ali onde eles estão, tem um conflito político, tem mais de um conflito político, na verdade, mas tem um conflito que está aflorando, que são as pessoas que são de Matchland mesmo, que vivem ali em Avaland, que elas estão se rebelando, porque elas querem melhores condições de vida, de trabalho. Quer dizer, a gente não sabe direito o que elas querem, porque não fica
muito claro, porque não entra em muitos detalhes, e isso é meio zoado também da parte da autora não ter entrado em detalhes nisso. Mas ali, por exemplo, ali no castelo, os funcionários que são do outro reino, eles estão pedindo demissão em massa. Então, ali no castelo começa a ter problemas, ali na casa dos príncipes, né? Assim, problemas de gestão, de tipo, a gente vai fazer uma festa, só que não tem as pessoas para cozinhar, e aí a comida fica ruim, e aí, sabe, por causa da falta de funcionários, tem alguns momentos assim que reflete que tem alguma coisa muito errada. Por que que os funcionários estão pedindo demissão? E a Nian mesma, ela precisa receber o pagamento dela. Eu achei até meio estranho o jeito que essa cena foi descrita, porque ela já tá ali, acho que há uma semana, e aí ela fala que os funcionários, eles recebem pagamento a cada 3 meses, que eu achei muita coisa, assim, você esperar 3 meses para receber um salário. Mas aí eles combinaram para ela especificamente que ela ia receber a cada uma semana. E ela precisava para enviar o pagamento para a família dela, né? E aí ela procura nas coisas dela ali e ela não acha. E ela fica assim, nossa, será que eu perdi o pagamento ou eu não recebi? E aí eu fiquei assim, Mona, você ia lembrar se você tivesse recebido o pagamento, sabe? Porque você ia lembrar de ter recebido e largado em qualquer lugar como se não fosse nada. Eu achei isso muito bizarro da parte da Nian, assim, ela esquecer se ela recebeu ou não o pagamento, e aí ela vai lá cobrar do Jack, que é o príncipe regente, e ele mesmo paga ela, assim, pessoalmente. E aí eu fiquei assim, cara, a Nian, ela é uma personagem que ela é muito estabanada. Já deixa claro isso desde o começo, assim, que é o tipo de personagem que tropeça no ar, assim, não tem nada ali, ela tropeça. Aí ela vai lá e cai. Aí ela tá ali parada e aí alguém chega por trás e fala, oi. Aí ela leva um susto. Aí eu fico assim, cara, eu não sei se eu gosto muito desse tipo de personagem, porque daí dá muita justificativa pra ela fazer várias besteiras e precisar ser salva no final do dia. E é isso que acontece, assim. E ela é muito sonsa também. É tipo, sabe a personagem boazinha, sonsa? É ela. Então, eu não gostei muito dela como protagonista. Assim, as únicas coisas que eu gostei, de fato, é a motivação dela e a questão da magia dela. Mas essa questão dela ser sonsa e ser estabanada é bem complicada, assim. E ela também não é muito inteligente. Porque, vou até explicar aqui que, além disso tudo que está acontecendo, esses conflitos, né? Eles têm um jornal e nesse jornal tem uma coluna de fofoca, que ela é anônima, é escrita por uma pessoa que ninguém sabe quem é, mas as pessoas desconfiam que seja alguém que seja próximo ali, que more no castelo, ou tenha contatos ali com a realeza, porque ele consegue fofocas muito assim, só de quem estava nessas festas, estava presente e ia saber, ou tem contatos, né, espiões e tudo mais. Então, essa coluna, ela fica criticando o governo, critica os príncipes, fala que, assim, de forma anônima, coloca pseudônimos para eles, né? Mas todo mundo sabe de quem que ele tá falando. Então, começa a instigar, assim, por meio dessa coluna, assim, falar, ah, tem alguma coisa errada com esse casamento, o Jack está escondendo alguma coisa. Por que que os funcionários estão se demitindo? E aí eles sabem que os funcionários não estão. Eles estão se demitindo porque eles não estão sendo pagos. E aí eles questionam por que que os funcionários não estão sendo pagos, né? Por que que a Nian também não recebeu o pagamento dela e ela teve que cobrar pessoalmente o príncipe? Então, são coisas assim que a coluna instiga e também fofocas de tipo, ah, porque o príncipe, os príncipes eles brigaram, tipo, fica instigando intrigas políticas assim, né? E aí, eventualmente, assim, acho que é bem cedo no livro, o autor dessa coluna se chama Lovelace, um negócio assim, Lovelace, sei lá como é que pronuncia. Manda uma carta pra Nian e pergunta pra ela assim, ó, já que você tá aí bem perto dos príncipes, né, e você é de Maitland também, por que que você não espiona eles pra mim? Assim, já que, né, nós somos, né, a favor da mesma causa, eu imagino, né?
Então você poderia espionar eles pra gente descobrir o que está acontecendo. Por que, que o príncipe tá tão enrolado com essa questão de Maitland e os funcionários e esse casamento? Por que, que ele tá com tanta pressa assim para casar o príncipe? E por que, que o príncipe não quer, o Kit, né, no caso? E aí, enfim, aí eu fiquei muito animada quando surgiu essa proposta, só que eu já sabia que a Nia ia recusar, porque a Nia é boazinha e certinha, ela não ia querer, ela não ia arriscar a posição dela, né, ali como costureira oficial, real, né, pra espionar para um inimigo político. Então, assim, ela recusa, né? Mas aí quando surge isso, eu já pensei logo de cara, eu acho que eu já sei quem é essa pessoa da coluna, quem que tá por trás. Porque o livro ele apresenta alguns personagens e assim, tem o príncipe Kit, tem um melhor amigo dele, que é o Sinclair, que ele é um nobre que foi destituído do título dele. Mas ele e o Kit, eles cresceram juntos, aparentemente, eles são amigos. E ele foi, assim, meio que excluído porque ele acha que era um bastardo. Tinha umas tretas, assim, ele é bastardo e ele era gay. E ser gay não era bem visto ali nessa sociedade. Então, ele ficou meio que excluído. Só que ele trata muito bem a Nian, ele acolhe a Nian, ele trata bem o Kit, tipo, é o único amigo que o Kit tem, alguma coisa assim. Só que dá pra ver que eles têm um conflito entre eles, assim, eles têm um passado que não ficou muito bem resolvido. Menciona que teve um acidente entre que o Kit se descontrolou com a magia dele, porque isso é outra questão. O Kit tem a magia das plantas, que tem todos da família real tem isso, né? Só que o Kit se descontrolou e deixa claro que o Kit não tem controle dessa magia direito e quase mata o Sinclair ou sei lá, alguma coisa assim. Não fica claro o que aconteceu, só sei que machucou muito o Sinclair. E eles têm essa mágoa até hoje, assim, eles ficam meio assim, meio, ai, não confia 100% um no outro mais. E só que não explica o que aconteceu de fato, e não tem um diálogo para eles se acertarem sobre isso, não tem nada. A autora só joga isso e você só aceita. Tipo, não tem muita explicação. E essa questão das magias também, assim, no começo ela até fala assim, da onde que veio as magias, né? Tem uma lenda que diz que os deuses vieram para a Terra, assim, e aí tiveram humanos como amantes, e desse caso surgiu as magias, né? Assim, surgiu os justos, que são pessoas que tinham uma magia muito forte, que podiam fazer coisas extraordinárias. E aí os descendentes dos justos são as pessoas que têm ainda a magia no sangue, que eles chamam de, eu não sei, eles falam que é uma magia divina, enfim, sangue divino, um negócio assim. Só que ao mesmo tempo que ele fala que tem deuses, eles também falam. Tem alguns personagens que se referem a Deus no singular, tipo Deus com D maiúsculo, assim. O casamento em si, ele é feito, depois lá pra frente, ele vai ser feito nos moldes cristãos. Tem uma menção aqui de um personagem que é de outra religião, que é um nome inventado, mas dá a entender que são judeus, porque diz que eles não trabalham em um dia da semana específico e eles são perseguidos. Então eu fiquei assim, tá. Você diz que tem deuses, mas ao mesmo tempo tem um deus que é cristão, mais ou menos, tem os judeus também. Então, o que que é a verdade aqui? Então, vocês que acreditam em um deus, ou que você é dessa outra religião que acredita em um deus singular, como que você justifica a origem da magia? Enfim, aí são coisas que são jogadas, e tem santos também, então é uma coisa meio católica, sabe? E aí não fica claro, porque tudo aqui é inventado, os países são inventados, as religiões são inventadas, mas elas são claramente baseadas nas religiões que a gente tem e nos países que a gente tem hoje. Então a autora ela não se dedicou a desenvolver bem a parte da fantasia, nem a parte do world building, da religião, que é importante, né? Enfim, simplesmente não.
não rolou, assim. Só que, pra mim, assim, mesmo que esses detalhes, porque são detalhes na história, né? Não sejam bem feitos, bem desenvolvidos, pelo menos o romance é legal, né? Não. Pra mim, o romance, que é o ponto principal, não é legal. E aí tá, falando lá nos personagens ainda, tem a Rosa, que é a noiva do Kit. Eu achei ela uma personagem interessante. Só que ela, tipo, ela tá ali, sabe que vai casar e tal. Só que ela fala assim: eu não amo esse cara, o príncipe, eu vou fazer isso por dever, porque eu tenho que, né, cumprir meus deveres. E eu sei que tudo é um jogo político e que cada um dá as suas jogadas, né? Então eu vou fazer isso porque o nosso reino precisa de uma aliança política. E é isso, assim. E a Rosa, ela tem uma amiga que é a Aya dela de companhia, que logo que surgiu elas assim, elas começaram a interagir, eu pensei, eu aposto que elas se gostam ou são um casal, ou alguma coisa assim. E é bem isso mesmo. Tipo, é muito óbvio. Isso é pra ser um plot twist. Mais pra frente eu fiquei, não, mas isso aqui é óbvio. Sabe, é óbvio. E eu achei interessante que a autora ela enfiou assim a representatividade LGBT em todos os personagens, assim, tipo, todos os personagens principais. O Sinclair fica claro que ele é gay. O Kit dá a entender, o Kit e a Nian dá a entender que eles são bissexuais, só que é meio jogado. Isso da bissexualidade deles é muito jogada, porque a Nian, ela tá conversando com o Sinclair, e aí o Sinclair tá tentando falar pra ela que ele é gay sem falar que ele é gay, porque eles não podem falar essas coisas abertamente, porque eles ali o reino é homofóbico. E ela diz que o reino dela mesmo, Matchland, não é. Tipo, ela pode ficar com quem ela quiser, independente do gênero, e ninguém critica ninguém por causa disso. O que eu achei meio curioso, porque assim, não é um reino muito distante nem separado um do outro. E ter uma mudança tão grande na cultura assim, eu não sei se é muito crível. Mas enfim, deixei pra lá isso. E aí a Nian fala assim pra ele: eu sei quem você é. Tipo, eu sei o que você é. Porque eu também sou assim. E aí, quando ela fala isso, eu pensei, tá, então você é gay também? Tipo, você é lésbica, no caso? Você só gosta de mulheres? Porque ela comenta que ela tinha uma amiga que elas ficavam, e enfim, só que não foi pra frente o relacionamento delas. E aí, só que aí eu pensei, tá, mas ela não tem um romance com o Kit? Aí depois que o Kit também admite que ele é parecido com o Sinclair. Aí eu fiquei assim, tá, então você tá dizendo que você é gay. E você e o Sinclair tinham alguma coisa. Porque eles têm o relacionamento deles é meio esquisito, porque não parece ser só amizade mesmo. E aí eu não fica claro. Aí dá a entender que o Sinclair gostava do Kit, mas o Kit não retribuía, mas o Kit sente atração por homens também. É uma confusão, assim, que não fica claro, porque eles não conversam sobre isso direito. E aí, quando o Kit admite isso, que ele é que nem o Sinclair, aí a Nian fala, eu também sou assim, que nem vocês. E aí eu fiquei, tá, então todos são gays? Assim. Só que não, aí como o Kit e a Nian, eles ficam juntos, aí você, tá, então eles são bissexuais. Só que assim, pra chegar nessa conclusão é muito confusa. E por um momento, eu até achei que a Nian e o Kit, eles iam ser só amigos, porque eu pensei, cara, se a Nian só gosta de meninas e o Kit de meninos, então eles vão ser só amigos e eles vão ter uma amizade platônica. E isso vai ser o relacionamento deles no livro, assim, que daí o Kit vai se abrir mais e não sei o quê. E eu até pensei que eles terem uma amizade ia ser muito mais legal, muito mais interessante do que o romance que teve aqui. Porque o romance não teve tempo de amadurecer. Eles não tiveram muitos momentos de conversas, assim, de amizade mesmo. Eu não gostei. Assim, aí eles começam a sentir atração muito rápido um pelo outro, assim. Tipo, tudo bem você sentir atração e achar ele um grande gostoso, sendo que ela falou que podia quebrar ele no meio no começo do livro, o que não faz sentido. Mas aí, eu não sei, não desenvolveu direito, sabe? E aí tem essa questão da Rosa também lá. Eu não sei se fala Rosa ou.
Acho que é Rosa que fala o nome dela, porque diz que. E aí do nada elas falam espanhol também. Tem uma parte que elas estão falando em espanhol, tipo, tá, mas como que vocês estão falando espanhol? Tipo, não existe. Porque a Espanha não existe, sabe? Assim. Enfim, tem. Ai. E aí ela também gosta de meninas, aí eu fiquei assim, tá, beleza. Enfim, todos são gays, todos os protagonistas são, aparentemente. Só que eu acho que foi muito jogado a forma que foi feita. Tipo, a Rosa acho que até faz sentido, mas eu achei também muito clichê. Assim, tipo, porque é mais uma justificativa pra. Porque acho que é a mesma coisa que acontece entre o Kit e a Nian. É assim, é um amor proibido, porque ele tá comprometido com outra pessoa que ele não quer casar. E aí a Rosa tá passando pela mesma coisa. Ela tá comprometida com o Kit, só que ela não gosta do Kit. E além disso, ela gosta da amiga dela. Então, assim, é a mesma coisa que a Nian tá passando, só que no caso lá, a menina gosta de outra menina. E aí eu não sei se isso é muito criativo. Tipo, a Rosa, ela pode só não querer casar com o Kit porque ela não quer também, simplesmente. E também achei que durante o livro, assim, os dois são bissexuais, tá, legal. Só que aí não mostra ele, a Niam, porque do ponto de vista da Niam, pelo menos, né? Não mostra ela, assim, se sentindo atraída por outras mulheres. Não mostra nada. Ela só menciona que aconteceu uma vez com a amiga dela e foi isso, assim. Então eu achei mal construído isso. Eu achei que foi jogado. Eu acho que é só pra dizer que tem representatividade, assim. Acho que foi só isso que, que foi feito mesmo. E aí eu não gostei muito, não, assim, disso. Aí, beleza, né? Ai, tá bem. Aí, outra coisa, assim, do aspecto do romance também, porque isso é no período da regência, certo? Eles sabem que tem um espião lá, ou vários espiões, enfim, tem uma pessoa fazendo fofoca sobre coisas que acontecem na corte. E, e aí tem essa questão da Nian começar a gostar do Kit e vice-versa. E aí eu pensei, cara, eles vão ser, tipo, é óbvio que vão começar a fazer fofocas sobre eles, vai ser descoberto, né? E aí vai dar ruim por causa disso. Então eles têm que tomar muito cuidado, né? Tipo, eles não podem ficar dando bandeira, assim, que o que tá acontecendo entre eles. Só que eles não estão nem aí. Assim, quer dizer, a Nia tá preocupada. O Kit é que não. O Kit tá 0% nem aí se eles vão ser descobertos, às vezes. E às vezes às vezes eles falam assim, não, a gente não pode ficar dando bandeira. Só que aí eles vão lá e se pegam, assim, mesmo sabendo que eles podem ser vistos. Ou, ai, tem situações aqui, por exemplo, vai ter uma festa que é só com a família dos noivos, assim, vai todos os irmãos da Rosa, o pai dela, vai o Jack, e é pra ir o Kit também, porque é uma festa só para os íntimos da família ali do casamento. E aí o Kit simplesmente não está nessa festa. A Nian saiu para fazer maracutaias e aí o Kit vai atrás dela para descobrir. E aí eu fiquei assim, cara, como que ninguém vai perceber que o Kit não tá na festa dele, do noivado dele, sabe? E como que ninguém desconfia que ele saiu pra fazer, assim, pra ficar próximo da costureira? Porque eles são flagrados em vários momentos fazendo coisas suspeitas, assim. E aí não acontece nada. É só quando o Jack descobre que eles estão tendo um romance, que aí. Daí ele proíbe a Nian de sair sozinha e fala pra ela se afastar dele, do Kit, né? E é só assim, tipo, é meio que assim, não tem consequências grandes pro que tá acontecendo. Não é nem assim. E a Nia, ela até fala, ai, que escândalo vai ter quando descobrirem que eu sou de Matchland e tô, tipo, tendo um romance, e eu sou plebeia também, com um príncipe que tá comprometido, que desastre de relações internacionais vai ser. E não acontece nada, assim. Tipo, por muito tempo. É só no clímax do livro, quando vai ter o casamento, que daí o casamento não acontece, porque o pai da Rosa descobre isso tudo, que eles, enfim, o caso que eles estão tendo. E aí ele meio que cancela o casamento, ele desafia o Kit para um duelo. E aí eu fiquei assim, então tá bom. Então tá bom. E aí outra coisa também da relação entre o Kit e a Nian é que
é muito rápido essa evolução de eles têm o primeiro beijo, assim, de eles admitem que um tá gostando do outro. Aí eles passam uma noite juntos, não descreve nada que acontece, mas só dá a entender que eles só estavam se pegando normal, eu acho, parece, não sei. Não, o livro ele não entra em detalhes nessa cena. E aí depois tem uma outra cena que é essa que ele era pra estar na festa, e aí eles vão pra um outro lugar que era um lugar que a mãe do Kit ficava, assim, que a mãe dele já morreu, né? E aí eles transam lá. Só que tem uma cena explícita, que eu fiquei assim, meio, nossa, não estava esperando que ia ter uma cena explícita. Só que não é muito, não é demais, assim. Mas você entende bem exatamente o que está acontecendo. E aí depois, quando eles vão transar mesmo, assim, de penetração mesmo, aí não conta, daí corta. É só, tipo, daí do dia seguinte, assim, tipo, aquela coisa, tudo fica preto, daí você corta pra próxima cena eles estão acordando, sabe, no dia seguinte, um negócio assim. Então eu fiquei meio, ai. Então tá, eu achei meio chocante uma cena daquela pra depois cortar uma outra cena. Aí eu não sei se a autora se propôs a escrever e aí teve que cortar a cena. Mas eu achava que não precisava de nada de cena de hot aqui. Eu achei bem esquisito. Eu não sei se é bom pra faixa etária também. Eu achei, sei lá, não sei, não me agradou, assim. E também porque, como eu não tava gostando do casal nem nada, eu achei tudo desnecessário. Não, eles não precisam. Assim, como esse passa no período da regência, é que assim, tem aquela questão de regras de etiqueta, né? Assim, tudo, tipo, tudo pode ser um escândalo. Você não pode, nossa, tocar na mão da pessoa, tipo, meu Deus, que escândalo, que absurdo, sabe? É esse tipo de coisa que você espera ver num livro que se passa numa época assim. E aqui não, eles fazem tudo que eles querem fazer e tal. E é isso. E aí eu não sei, eu gosto dessa essa tensão que existe nesse do proibido, né? É proibido, então a gente vai ficar se remoendo aqui, querendo fazer coisas e não vai fazer, sabe? Isso que é legal, mas aqui não, eles simplesmente fazem tudo o que eles querem fazer e é isso. Não tem muita graça, sabe? E logo de cara eles nossa, 2 semanas a Nian já tá assim, ai, porque eu amo o Kit. E não sei o quê. Aí eu fiquei, sabe o que parece pra mim? Que, ó, vamos mandar a real. Ele vai casar com uma pessoa que ele não quer casar, por obrigação, certo? Aí surge, de repente, essa costureira que é gentil, que é bonita, que não sei o quê. Ah, eu sinto atração por essa pessoa. E é muito mais fácil você justificar, assim, o fato de, vamos ter um caso, vou preferir pegar essa menina aqui do que enfrentar a questão do meu casamento como um escapismo do que realmente, eu estou apaixonada por essa pessoa, sabe? Eu quero casar com essa pessoa. Porque o Kit chega a falar pra Nian assim, vamos casar, sabe? Eu não quero casar com a Rosa, eu quero casar com você. Ou, tipo, sei lá, ele propõe que eles fiquem juntos, só que ele não fala em casamento. Daí ela fala, mas eu não posso ser sua amante, né? Porque eles até sugerem isso no livro de, assim, que é normal você casar por obrigação e depois ter amantes separados e você sustentar esse amante e esse amante morar numa casa que você comprou pra ele. E quem sugere isso acho que é a Rosa, que ela descobre tudo, né? Porque ela se aproxima da Nian assim, e ela descobre que a Nian tá gostando do Kit, e dela fala: tudo bem vocês estarem juntos, porque é normal, assim, a gente não se ama mesmo, é uma união política e é isso. E aí eu achei tão frio isso. E quando ela sugere isso de que pode ser que a Nian vire amante do Kit, e assim, só que e aí elas até falam que isso é normal, e aí eu fiquei assim, ai, só que a Nian não aceita, óbvio, ela fica assim, eu não posso simplesmente ser a amante dele, assim, ia ser uma vergonha muito grande, porque nunca que iam aceitar ela, ia ser bizarro, né? Então, o livro ele tá muito nesse conflito assim, de eu amo ele, a gente se ama, mas ele vai casar com outra pessoa, e ele tem os motivos políticos, mas isso quer dizer que todo mundo vai ser infeliz, e enfim.
E é tipo, é clichê esse tipo de história, assim, de amor proibido. Mas eu não achei que foi bem desenvolvido, porque os problemas que eles estavam tentando resolver é o seguinte, é essa questão do conflito político entre os dois reinos ali de Matchland, que eles estão fazendo protestos. Lá, o pessoal tá se demitindo, então, uau, não sei o que, querem muito falar com o príncipe se recusa a falar com eles. E ele fica teimando, então ele fica assim escondendo alguma coisa e eventualmente eles descobrem que é porque o reino não tem dinheiro. Os cofres públicos estão vazios, assim, da realeza. Eles não têm dinheiro, por isso que eles precisam desse casamento para conseguir mais recursos para eles, assim. E ele evita falar com os manifestantes para não parecer fraco também. Então tem esse grande problema que os personagens descobrem e aí eles. Tá, então a gente vai ter que fazer o casamento mesmo, não tem jeito. Só que como o pai da Rosa descobre toda a maracutaia da traição, né, do namoro ali, aí ele cancela o casamento. Aí eles ficam, tá, e agora? O que que a gente faz? O problema continua. Aí não acontece nada, assim. Aí eles, então vamos conversar com a líder dos rebeldes lá, da manifestante, para ver o que que ela quer, que proposta que ela tem para melhorar a vida dos matileses lá, eu não sei como é que fala. E a questão do dinheiro, que não tem dinheiro nos cofres, não tem resolução. Tipo, a autora simplesmente cagou pra isso, assim, no final. Porque no final, quando eles cancelam o casamento do Kit e da Rosa, quem se casa é o Kit e a Nian. Eles aproveitam que tá tudo ali e aí eles se casam. E aí o pessoal que é manifestante estava até feliz, que assim, nossa, o príncipe casou com uma plebeia de Matchland. Nossa, que incrível, que legal. Mas isso não resolve nenhum problema, assim, isso não, né, não resolve nada. Então, assim, a autora, ela se propõe a um problemão, ela constrói para isso e aí não resolve, simplesmente. Então foi meio que isso, assim, não. É um livro que tem vários furos em várias partes, sabe? Então, assim, a impressão que dá é que você lê isso assim, não leva a lugar nenhum. E o romance não é legal. Tipo, para você achar legal que eles casam no final. Mas, cara, eu não consigo. Assim, tipo, a pessoa conheceu, se apaixonou em alguns dias e aí já tá casando. Tá, tudo bem, é no período da regência, que tinha toda aquela coisa de, você conhece a pessoa, sai com ela uma vez e aí ela já pede você em casamento. Só que aqui, o livro ele tá se propondo a ser bem moderninho. Então já não curti, assim. Também essa coisa das regras da etiqueta não existem aqui, porque eu li um outro livro esse ano que de fato era bem em período da regência, assim, parecia que, você tem que, se você é solteira, você tem que sair com uma acompanhante, você não pode sair sozinha. Você não pode ficar sozinho com um homem assim, impossível, sabe? Tem toda uma questão. Aí você tem que mandar flores para casa da pessoa para iniciar a corte. Aqui não tem nada disso. Aqui é tudo meio largado, meio feito de qualquer jeito. E eu fiquei triste, porque eu gostei muito do começo, assim, eu achei que, nossa, é bem legal essa questão de ela precisa de dinheiro pra família, a magia dela tá matando ela. Isso é outra coisa que não tem conclusão, porque ela fala que ela tem uma doença, que essa doença vai matar ela, e aí, mas aí não menciona se ela vai melhorar, se ela vai piorar, é só um detalhe, assim, que é jogado ali. Que poderia ser muito mais dramático, porque isso por si só é um tema muito pesado. Você ter uma doença, ter uma condição crônica que não tem cura, aparentemente, e você viver com isso. E eu acho que faltou momentos que a Nian poderia estar mais debilitada, mas ela não tá. E, enfim, sei lá, eu não curti, assim. Mas é meio que isso, assim, não sei, eu até fiquei meio assim desanimada com os livros da autora, né?
Mas eu tenho outro livro dela pra ler que eu ainda que esse que eu queria ler mais do que esse aqui. Esse aqui eu nem sabia de nada e assim, eu não também acho que esse em específico eu não ouvi pessoas falando bem dele. Pior que eu vi várias resenhas no Scooby de pessoas que amaram. Eu vi uma no YouTube que é uma menina gringa que ela falou que adorou o livro, só que ela não conseguia nem lembrar de nada da sinopse, assim, dos detalhes. Os detalhes da política, tipo, ignorou tudo, eu acho que leu só por causa do romance. Mas eu não achei o romance bom. Então, sei lá. Eu acho que ela se propôs a fazer várias coisas, tipo, o plot político, a questão da fofoca, o alcoolismo, a doença da Nian, a guerra. E outra coisa que ela nem fala assim, eles concordam casar e a Nian não avisa a avó e a mãe dela. Tipo, é só uma nota de rodapé, assim, porque o começo do livro, a motivação dela é muito forte, é pela avó e pela mãe, por causa do dinheiro. E aí ela descobre que eles nem têm dinheiro, tipo, né, a família real tá sem dinheiro, então ela, sabe, e aí ela vai casar com eles, e aí no final ela diz que ela abre uma loja de costura e que dá tudo certo e que eles vivem felizes para sempre. E só disse que a avó dela não aceitou o casamento dela, mas que elas eventualmente vão aceitar. E aí eu senti falta de mais conflitos, assim, entre a avó e a mãe e ela. E acho que outros conflitos da política, o fato dela ser de Maitland e, assim, ela viver num lugar que desprezam ela por quem ela é, eu acho que ela sofreu um pouco, assim, ali na corte, do desprezo das pessoas. E teve oportunidade de mostrar isso, porque eles deram uma equipe para ela poder costurar as roupas. E eu queria ver, tipo, como é que ela vai lidar com essa equipe? Não mostra. E, tipo, a equipe, será que tá sendo paga? Porque os funcionários, eles não estavam sendo pagos, né? E eu acho que deveria ter mais causa, assim, já que eles estão com poucos funcionários e os funcionários que têm provavelmente não estão sendo pagos, eu acho que as coisas deveriam estar entrando em mais confusão, assim, de tipo, quem que tá arrumando as camas? Quem que tá acendendo as lareiras? Quem que tá cozinhando? Quem tá limpando? Sabe? E não tem isso, assim. Não tem grandes consequências pro que a autora se propõe. E acho que é esse o problema. Ele é muito raso em tudo que ela tentou fazer aqui. E um outro detalhe, acho que o último detalhe que eu vou comentar agora, porque essa resenha ficou enorme. Eu nem. Quando eu terminei o livro, eu pensei, eu nem quero falar muito sobre ele. No fim, eu tinha muitas coisas para falar sobre ele. É que essa edição que eu li tem muitos erros de revisão mesmo, assim, de palavras que estão escritas erradas, que estão faltando letra ou tem letras a mais. E, assim, triste. Normal ter erros de revisão, mas eu anotei pelo menos uns três, sabe? E é difícil eu anotar erro de revisão. Então, é isso, gente. Eu li esse livro, não curti muito, tô triste. Gente, tá muito difícil pra eu gostar de romantasia, viu? Esse livro é vendido como uma fantasia cozy, que realmente é esse estilo de fantasia que não existe altas consequências para as coisas, tipo conflitos de, assim, eu esqueci a palavra, mas é meio que isso, não, o que tem a se perder não é muito, sabe? Mas aqui pelo que a autora construiu, eu acho que ela errou muito a mão, assim. E eu encaixo esse livro mais como uma romantasia, porque a parte da fantasia é minúscula. A parte das magias e tal é só um detalhe, é quase irrelevante, assim. E é pano de fundo mesmo. E o romance, que é pra ser o principal, eu não gostei. E o problema dessas romantasias que eu tô lendo é justamente mais isso, assim, a parte da fantasia não é legal, muito legal, e o romance muito menos. Mas é que eu também sou meio chata pra romance. Então, uma última coisa também é que lá pelo final, assim, bem no final, quando eles se casaram e tal, ele dá a entender que o Kit se apaixonou pela Nia à primeira vista, assim. E ele fala, talvez ele tenha amado ela desde o primeiro momento que ele a viu. Eu fiquei assim, cara, no primeiro momento que vocês se viram, você faltou só xingar a menina, sabe? Eu não gosto de Insta-love, essa implicação que, eles estavam destinados a ficar juntos. Eu achei eles muito bobos. Bobos apaixonados. Sabe aquela paixão adolescente? Tipo, mas eu amo ele.
E eu preciso fazer isso para ficar com ele. Só que, enfim, ai, sei lá, não gostei. É isso, gente. É, mas eu ainda vou dar outra chance para essa autora e ler outros livros dela. Não lembro o nome do livro que eu tenho dela aqui, tem um. E tem um outro que eu vivo, assim, vendo ele na livraria, que é do universo da Tinkerbell, que eu acho belíssima a capa e eu sempre tenho vontade de ler ele quando eu vejo, mesmo que eu não, assim, eu não tenho muito contato com o universo da Tinkerbell, mas parecia muito legal. Só que depois desse livro aqui da Alison, eu vou com um pé atrás quando eu for ler esses outros livros dela. Aí eu já não sei se o problema é a autora, né? Ou são realmente é só esse livro aqui que eu não gostei. Mas muita gente gostou. Então, assim, sei lá. Às vezes o problema sou eu mesmo. Mas, enfim, gente, é isso. Espero que tenham gostado. É, às vezes pode ser meio confuso, porque, ai, gente, eu só vou falando tudo que eu não gostei, eu vou lembrando, assim. Esse livro eu anotei também as coisas, fui anotando. E aí chegou mais pro final, eu parei de anotar, porque eu já não tava mais, assim, querendo interagir com o livro em si. Mas é isso, gente. Muito obrigada por assistirem e tchau, tchau.